Fala Curica, capítulo 3 do nosso livro de arte. O tema de hoje é o que interessa aos pintores. Observando essas duas obras, essas duas telas. Olha só, coisa linda. Olha a expressão desse quadro aqui. O sombreamento do rosto, né, dessa mulher. Os detalhes da franja. Muito lindo, né? Então, olha o sombreado, né? Os detalhes riquíssimos. A mão, a expressividade dessa obra. É muito bonito. Nesse outro tela aqui, nós temos já uma outra estrutura, uma outra característica. Uma, né, você tem o detalhamento riquíssimo e a outra não. Certo? O que acontece? São dois autorretratos, né? Vamos ter dois autorretratos aqui. Olha essa outra tela. Um detalhe dessa pintura em termos de representação da cortina. Olha a riqueza dessa mão aqui. Muito rica essa tela. E aí diz assim, ó, além de palavras, temos outras maneiras de demonstrar o que sentimos. Como você demonstraria o que sente sem usar palavras? Será que as imagens têm em comum? O que as pessoas retratadas nos quadros estão pintando? Que outros tipos de pintura você conhece? Como vimos desde muito tempo atrás, o ser humano cria pinturas. Pincel, tintas e telas são os materiais mais conhecidos dessa forma de arte, mas a pintura não é só feita na tela. Nós vimos a questão das pinturas rupestres, né? A pintura rupestre, ele desenhava homem, ele desenhava animal, né? Ele procurava apresentar ali uma característica daquele momento, daquela época. Eram caçadores, eram mulheres. A Vênus, você viu lá que a Vênus representava o quê? Representava a mulher dentro da sua sexualidade, seios fartos, ancas largas. E agora nós estamos vendo, né, essa questão da pintura. E o que nós podemos observar em relação a isso? Utilizava-se não só a tela. Na sala de aula a gente usa papel, a gente usa cerâmica, a gente usa madeira, a gente usa vidro, a gente usa TNT, tecido, e assim vai. Então, como é que acontece isso? De que forma acontece isso? É claro que a obra ela nasce a partir de um planejamento. Eu vou ter que pegar as tintas, eu vou ter que pegar meus pincéis, eu vou ter que pegar um monte de coisa, eu tenho que estar num dia bom para fazer isso, né? Então, o texto fala que ao produzir uma obra, o artista geralmente tem um assunto para retratar, sentimentos para expressar, denúncias para fazer. Esses assuntos são chamados temas e podem ser diversos, como cenas da vida, animais, religião, temas históricos e até sonhos e fantasias. E aí a gente vai ver dentro da pintura, né, dentro da seção pintura, quais são os gêneros que nós temos da pintura. Nós vamos ter o gênero retrato, a paisagem, a pintura religiosa e a natureza morta e a pintura abstrata. Cada um desses gêneros aqui a gente vai trabalhar, né? E nós temos exercícios bem interessantes nesse capítulo 3 para fazer dentro do nosso livrinho, dentro do nosso caderno de arte. Vejamos as principais gêneros da pintura. E aqui, ó, ainda há pouco eu falei, né? Retrato. Na história da arte, alguns tipos de pintura foram recorrentes. Eles também podem ser chamados de gêneros. Olha esse retrato aqui. E aqui é um autorretrato. Por que é autorretrato? Porque a pessoa pinta a si mesma. Por isso que é auto. Auto é, né, retorna para você. O retrato é um deles. Esse gênero de pintura pode se representar uma ou mais pessoas. Em alguns retratos podemos perceber características de indivíduos que viveram muito tempo atrás. Aqui é o caso, observa, né? Nós temos aqui a figura de uma pessoa com todo um estilo, chapéu, né? Você pode ver que não é uma pessoa nova por causa das rugas, né? Deixa eu ver se eu amplio aqui essa tela. Opa, amplio. Olha só. O desenho, né,
trabalho lindo que foi feito aqui pelo esse velho imigrante, é o nome dessa tela, velho imigrante, tá? E logo embaixo nós temos o autorretrato, já que o artista pinta a si mesmo, essa obra é chamada autorretrato. Certamente é ela, né, a própria, né, artista, ela mostrando a recriação. Olha como é que ela se coloca, é uma deusa linda, né? Eu tenho paisagem. A paisagem, por sua vez, é um gênero da pintura que representa o ambiente externo como o campo e a cidade. Também é uma paisagem tão bonita aqui, que é um óleo sobre tela. Nossa, linda. Pintura religiosa, tem como objetivo ensinar e contar a história de santos da própria religião. A pintura religiosa é que você observa que aqui tem um contexto, né, de mosteiro, de religiosidade. Observem aqui as pessoas como estão, a posição das mãos, as roupas, em termos de oração. A pintura histórica, vale tudo, tá, pessoal? Até caminhão passando na rua. A pintura histórica, geralmente recomendada por governantes para exaltar suas conquistas, é um registro das gerações futuras, muitas delas ilustram nossos livros de história, os museus, as grandes galerias, os prédios antigos. Se você for no ministério desses, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, você vai ver pinturas históricas, coisas mais lindas. Vamos ver se eu consigo ampliar aqui sem cortar. Olha esse aqui. Olha a riqueza disso. Aqui os homens da cavalaria aqui atrás, ó. Olha o negrito, né, o sombreado do rabo do cavalo. Olha aqui, ó, a sombra, né? Linda essa tela. E nós temos a natureza morta. Retrata os seres inanimados do cotidiano, como frutas, flores, livros e utensílios domésticos. Também. Olha o sombreamento aqui. Detalhe. A luz, ela incidia daqui, ó. A partir daqui. Tanto é que aqui faz a sombra. Então é sinal que a luz foi projetada a partir daqui. E bem aqui, ó, tem um ponto de fuga. Aqui, ó. O que é esse ponto de fuga? É a partir daqui que ele joga aí a luminosidade. Nós vamos trabalhar sobre isso aqui. Um ponto de fuga. A pintura abstrata trabalha essencialmente com formas, linhas e cores. Ela representa elementos que não são figurativos. A nossa tela trabalhada com a tinta aquarela vai ser uma pintura abstrata. Alguns alunos já estão fazendo, inclusive. Eles fizeram algumas pinturas abstratas. Observa aqui que você tem elementos geométricos, né? Ó, elementos da geometria. Olha essa profundidade aqui, ó, do quadrado. E joga aqui, ó. Essa outra. Muito bonita essa tela. Todas as telas são bonitas para mim, esse que é o problema. Ou não. Cada artista é único. Dentro dos sistemas que busca representar, cada artista tem sua própria maneira de se expressar, escolher os materiais com que vai trabalhar e como vai usar. O jeito próprio de trabalhar do artista é conhecido como poética. E ela é uma maneira única, tá? É a licença poética do artista. Ele está trabalhando com entalhe de madeira. Isso aqui é uma xilogravura. Isso aqui, depois ele coloca uma tinta e funciona como se fosse um carimbo. Ele vai pintar depois aonde ele está, fazendo o sulco na madeira. José Francisco Borges ainda está vivo, mais conhecido como J. Borges, criou uma maneira única de expressar suas ideias, revelando locais, histórias e costumes do lugar onde vive por meio da xilogravura. Esse processo consiste em talhar figuras de madeira e carimbar a peça em outro que suporte como papel. Ainda há pouco eu falei sobre isso. O Museu de Xilogravura de Campo do Jordão é a coisa mais linda. Se você não conhece, se um dia você for a Campo do Jordão, procura ir ao Museu de Xilogravura. Características em comum. Ao criar as obras, o artista é influenciado por muitos fatores, como a época em que vive, seus interesses, suas experiências pessoais e artísticas, sua visão de arte, entre outros.
Para conhecer e estudar as obras de alguns artistas, os pesquisadores de arte os agrupam em movimentos artísticos, podendo verificar nos movimentos algumas semelhanças quanto às formas de expressão, aos temas retratados e à época que vivem os artistas vivem ou viveram. Então, vamos entender isso aqui, esses movimentos artísticos. Isso aqui é meramente didático, não quer dizer que de 2001 a 2020 iniciou um movimento. Começaram a perceber os estudiosos, os críticos, né, da literatura, da arte, os críticos da cultura, começaram a perceber que determinados segmentos, determinados artistas, eles tinham características semelhantes, né, eles faziam movimentos semelhantes. Então, eles criaram ali uma escola de arte. E essas escolas de arte, elas receberam nome. Aí nós temos dadaísmo, monismo, nós temos futurismo, pop art. São o quê? São escolas, são movimentos artísticos. Então, foi observado, né, ao longo de um tempo que aquelas características eram comuns. E uma característica que aparece aqui, esse aqui é o Salvador Dalí, relógio, essa tela aqui. Nós temos um trabalho para ela. O surrealismo é um exemplo de movimento que reúne artistas com poéticas semelhantes. Entre essas semelhanças está a técnica os sonhos. Os surrealistas retratavam imagens que viam em seus sonhos e também imagens de fantasia que iam além da realidade. Dois dos artistas surrealistas mais conhecidos foram Salvador Dalí e René Magritte, autores da obra reproduzidas abaixo. Olha, persistência da memória. Ele coloca vários relógios jogados, né? Como se os relógios fossem dobrados. Não se dobra a hora, né? Não tem como se dobrar a hora. Tem como burlar a hora. Nossa, que tela linda. Espelho falso. O olho que vê. Muito bonito. Quais elementos indicam que essas obras são surrealistas? É fácil, né? Aqui você tem a imagem do céu e aqui você tem a imagem dos relógios dobrados, a postura dos relógios. Uma obra influente. A pintura abaixo, chamada As Meninas, é repleta de enigmas e é uma das mais discutidas na história da arte. Nelas estão retratados muitos personagens do Palácio de Alcázar, em Sevilha, na Espanha. O rei, a rainha, a infanta, né, que é a filha do rei, e que não é herdeira do trono, a dama de honra, entre outros. O autor da obra, o pintor Velázquez, é representado à esquerda, como se estivesse olhando para nós, pintando um grande quadro. Essa tela é uma das primeiras obras a retratar a pintura na própria pintura. Olha que lindo. Ele jogando a imagem dele, o próprio quadro. Né? Olha as meninas. Olha essa criança com o cachorro. Isso aqui aparentemente não é uma menina, né? É uma pessoa que tem uma estrutura baixa, um anão. Essa é a criança. Na obra As Meninas, o pintor Diego Velázquez utiliza a técnica de luz e sombra para criar a ilusão de espaço, ou seja, ele evidencia alguns elementos da obra. A criação da luz à frente sobre a infanta Margarita e ao fundo escuro da sala, que cria a sensação de uma área mais distante para quem observa. Olha, realmente ele projeta, né? Tanto é que ele coloca aqui um senhor como se estivesse saindo do espaço olhando para dentro, uma visão bem distante, né? E a luminosidade, ela se dá a partir daqui. Tanto é que a criança, né? Olha a luz e sombra aqui embaixo. E aí nós temos um exercício na página 41 para vocês fazerem. E aí o próximo encontro nosso, a gente vai trabalhar o restante desse capítulo. E eu vou postar na plataforma uma atividade, né, em relação ao relógio, tempo e um trabalho sobre surrealismo que vai ser feito no caderno de desenho. Fala, Curica!